Oi pessoal, bom dia! Hoje nós vamos falar sobre o material plástico. Obviamente o plástico que é utilizado na construção civil. Então vamos lá. O plástico ele tem como sua matéria-prima o petróleo. Ou seja, eu não encontro plástico no seu formato original na natureza. Ele não é um material natural, ele é um material manufaturado. A indústria da construção hoje ela tem usado cada vez mais material plástico, ele está ganhando um espaço muito grande e aplicado a vários elementos de composição dos serviços de construção. Bom, ele é material artificial, como eu falei para vocês, ele não é encontrado na natureza, tá? Ele é formado principalmente pela composição de carbono com oxigênio e hidrogênio e alguns outros elementos orgânicos e inorgânicos, tá? E o que ele tem de interessante é que ele apresenta no seu estado original uma forma líquida e depois ele pode ser moldado da forma que vier ser interessante e passa pelo processo de resfriamento e está pronto. Obviamente não com essa simplicidade que eu estou dizendo, mas são essas as fases de produção. Algumas vantagens do material plástico. Bom, nós temos facilidade de ser moldado no formato que você deseja, baixo peso específico, que isso para construção civil é excelente, eu ter baixo peso específicos, para diminuir o tamanho das estruturas de sustentação que eu vou poder utilizar. A durabilidade do material plástico é muito boa, ele não sofre corrosão e isso é uma grande vantagem, bem diferente do aço, porque o aço exposto à natureza, ele sofre o processo de oxidação e corrosão. O plástico não tem toda essa deficiência, porém ele também não é imune aos intempéries, ou seja, ele sofre um desgaste natural se ele estiver exposto à radiação ultravioleta. Uma outra coisa importante é que ele aceita a variedade de cores, eu posso ter uma infinidade de cores para os elementos plásticos. Ele é um bom isolante térmico, um bom isolante acústico e ele tem uma facilidade de aplicação. Óbvio, se você tem milhões de formas de poder conformá-lo, o seu assentamento e a sua montagem ele fica bem facilitado também. Óbvio que nem tudo são vantagens, então vamos ver o que ele tem de desvantagem. Ele tem baixa resistência mecânica, que é ruim, né? Ele sofre dilatação em função de aquecimento, então é uma outra coisa que a gente precisa se preocupar onde for utilizá-lo. E ele perde a cor resultante do desgaste à radiação ultravioleta, como eu disse para vocês, que ele não é imune. Aliás, não tem nenhum material na face da Terra que seja imune à radiação ultravioleta. Bom, os plásticos eles são classificados em 3 categorias: termoplásticos, termofixos e os elastômeros. Então, nós temos essas 3 classificações. Então, vamos ver as diferenças. Os termoplásticos, eles amolecem quando são aquecidos, podem ser moldados e posteriormente são resfriados. Alguns exemplos que a gente tem de de termoplásticos: os polietilenos, o PVC, que é muito usado na construção civil, os acrílicos também e os policarbonatos. Os termofixos, que são a segunda classificação. Neste caso, nós temos plásticos que eles sofrem o processo de moldagem, tá? E depois do processo de moldagem, ele é finalizado com uma reação irreversível entre as suas moléculas. Quando isso acontece, o que eu tenho no final do processo? Um material duro e quebradiço, tá? Então, isso é uma diferença entre o termoplástico. Alguns exemplos dos termofixos: poliéster, resina epóxi e poliuretano. E a terceira classificação que a gente tem são os elastômeros, tá? Os elastômeros é uma classe à parte. Ele apresenta bastante elasticidade. Um exemplo: silicones, borrachas sintéticas. Para nós na construção civil, a borracha sintética ela é muito conhecida como neoprene para algumas funções muito específicas da construção civil que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Bom, voltando aos termoplásticos, que é a primeira classificação. Então nós temos os acrílicos. Quais são as características do acrílico? Ele é um termoplástico rígido e incolor. Ele é considerado um dos plásticos mais modernos, ou seja, uma conformação de plástico mais moderna, né, em função da sua composição, de grande qualidade no mercado, devido à sua facilidade de adquirir formas. Então eu posso
fazer vários serviços utilizando o acrílico e é fácil eu manter no formato que eu desejo. Ele é leve, tá? E mais importante, ele é resistente. E uma característica muito interessante é a passagem de luz pelo material acrílico. Ela é tão boa que ele é confundido muitas vezes com o vidro. Obviamente não é o vidro, nem tem as suas propriedades, mas ele dá a passagem da luz tão boa quanto o vidro. E isso é uma grande vantagem para a construção civil. Por quê? Porque ele tem propriedades que o vidro não tem, além de ser mais leve e mais barato. Uma outra coisa, aonde eu vou utilizar materiais para iluminação, né? Portas de box e paredes divisórias. O PVC, muito importante para nós da engenharia sanitária e ambiental. O PVC, ele é um plástico notadamente utilizado para nós em tubos, como vocês podem ver aqui, desculpe, opa, vim para frente, vamos voltar. Então a gente tem eles utilizados nos tubos, né? Nós temos eles utilizados em forros, nós temos utilizados em sifão, tubulação e conexões de água, de esgoto, tá? Peça para chuveiro elétrico, espaçador de azulejo para assentamento. Então tem várias utilidades, tá? Esquadrias de portas e janelas, os forros como exemplo aqui, tá? Que permite leveza, facilidade de montagem e a variedade de cores. Então a vantagem do PVC em relação aos tubos metálicos é que o preço é bem mais baixo, a facilidade de manutenção e economia de mão de obra no caso de troca e assentamento. O nylon, que é um outro termoplástico, tá? O nylon é o plástico mais resistente e o de melhor qualidade, tá? Entre os termoplásticos. Então, as principais características do material nylon são elevada resistência ao desgaste, fricção, ao choque, impacto e resistência a ataques químicos. Exemplos, dobradiças, buchas para parafusos e trinco. Aí você vai falar assim, mas olha, esses elementos que a gente está mostrando para vocês, eles não caracterizam necessariamente precisar de alta resistência, mas isso é a aplicação na construção civil. A característica do nylon independe da utilização dele. Vamos lá. Os policarbonatos. Os policarbonatos, eles são termoplásticos de alta resistência e também tem uma alta resistência a impactos, que é uma coisa boa. Ele possui leveza, tá? Mais leve que o vidro. Ele pode ser curvado, né? A frio, eu não preciso de aquecimento. Além de ter proteção contra os raios UV, ultravioleta. Então, não que ele seja a prova de raios ultravioleta, mas ele tem uma resistência maior. E por essa característica, eu posso utilizar ele como fechamentos, coberturas, tá? E além dele deixar passar um pouquinho de luz natural, que é uma coisa interessante para nós. Ele possui em média uma resistência superior a 200 vezes maior do que a resistência do vidro. E por isso ele é recomendado, como eu já falei para vocês, para cobertura de garagem, jardins, todo espaço que eu necessitar um pouco de entrada de luz natural. Além da possibilidade de variedade de cores e a conformação, tá, a frio, sem precisar sofrer aquecimento. O fiberglass, que é um outro termoplástico hoje bastante utilizado na construção civil. O que a gente tem de importante? Ele é um plástico obtido da resina de poliéster e vidro, ou seja, da junção desses dois materiais. Então, o meu fiberglass é um material compósito, tá? De fibras de vidro e poliéster. Então, essa é a composição do fiberglass. Dentre as suas inúmeras vantagens é a resistência à tensão, então eu posso utilizar eles em elementos construtivos que requeram maior resistência. Então, na verdade, trocando em miúdos, ele é um plástico reforçado com fibra de vidro, onde nós usamos o fiberglass. Pisos de box em banheiro, piscinas, banheiras, pias, caixa d'água, telhas, então a utilização dentro da construção civil é bem grande também. Os silicones. Bom, os silicones eles são resistentes à decomposição pelo calor e pela água, ou seja, ele pode ficar em ambiente aquecido e ambiente úmido que ele não vai perder suas características. Ele é um bom isolante, tá? Ele é resistente ao calor, como a gente já falou.
Ele apresenta a forma fluida para que ele seja bem fácil a sua aplicação e depois ele sofre um endurecimento, tá? Então, eles são resinas e borrachas sintéticas. Na construção civil, o silicone hoje ele pode ser utilizado como selante, em primeiro lugar, tá? Então, o selante de silicone ele é muito utilizado para a gente fazer assentamento em caixilhos, rejuntes de pia, de banheiras, de azulejo. Como a gente pode ver aqui, ó, tá vendo? Na junção da peça sanitária, tá? Com o piso, nós fazemos o quê? O fechamento dessa junção com uma camada de silicone. Os hidrorrepelentes é uma característica ou um tipo de silicone que a função dele é a função de proteção, tá? Então ele é um pouquinho mais, vamos dizer assim, equilibrado na sua composição final. É como se ele formasse uma película de proteção, né? Diferente daquele silicone que nós vimos anteriormente. E a função dele é fazer a proteção cobrindo partes de concreto, de telha, porque ele, a partir do momento que eu faço a colocação do meu hidrorrepelente, o silicone hidrorrepelente, eu crio uma película que protege todo o material que estiver embaixo com relação à umidade. E os silicones aditivos? Bom, os aditivos vocês sabem, ele funciona como aditivos em outros materiais. Então nós vamos ver um tipo bem comum, que é o aditivo dele na tinta, na composição das tintas, que a gente vai ver mais adiante, tá? E ele é colocado dentro da película tinta para evitar a formação de bolhas. O neoprene, tá? Que também é bastante utilizado na construção civil, até em estruturas de concreto pesado. Então, o neoprene é uma borracha sintética, mas na construção civil a gente conhece bastante mais pelo nome neoprene, tá? Então, ele é usado para impermeabilização. Então, nós podemos colocar as camadas de neoprene para impermeabilizar reservatórios, caixa d'água, terraços, tá? Além de eu ter uma outra qualidade que é a resistência, tá? E ele não altera as suas condições ou as suas características, tá? De elasticidade quando submetido à pressão. Ele pode ser usado também, além do que eu falei para você, como vedação de paredes, de esquadrias, juntas de dilatação, né? Como a gente já conversou, que os materiais trabalham de forma diferente. Então, se eu tenho uma laje já concretada, já estabilizada, e eu vou construir a partir dela uma nova, ou laje, ou piso, o que seja, duas estruturas de concreto, eu coloco um neoprene entre as duas, por quê? Porque ele vai amortecer o movimento de trabalho diferenciado entre as duas estruturas, a mais antiga e a mais nova, tá? Com isso eu evito as fissuras, que são naturais quando eu tenho esse tipo de trabalho. Juntas de expansão e bases antivibratórias. Vocês podem ver aqui que a gente tem o quê? A gente tem uma pista de ponte apoiada em cima de dois pilares. E se vocês perceberem bem, aqui, ó, tá vendo? Ele é feito uma bolacha desse tamanho de neoprene. Ele faz o amortecimento e a transferência de esforços entre esta base da ponte e os pilares de apoio. Então, isso é uma grande função que a gente tem na construção civil. Os plásticos na construção civil, né, com mais características do que a gente vem falando, tá? Ele apresenta uma durabilidade muito boa para as instalações hidráulicas e elétricas, tá? Isso vai até o cuidado no acabamento de uma obra, que a gente tem vários elementos de acabamento de plástico, tá? Ele aparece como um elemento bastante fundamental hoje no mercado da construção civil, tá? Embora nem sempre a gente visualize ele, né? Porque todas as tubulações que a gente tem, elas ficam dentro das alvenarias, então eu não consigo muitas vezes perceber, tá? Ele fica disfarçado em pisos, em telhas, tá? E a gente tem o quê? O plástico também imitando outras peças, né? Então eu posso ter uma cerâmica, né? Imitada por um plástico, e a cada ano ele ganha mais espaço nesse segmento em função de todas as características que a gente já falou anteriormente. Então, em que parte ela tem crescido bastante? Setor de janelas, tá? E perfis plásticos. Por quê? Em função da sua durabilidade, da sua não corrosão, da sua leveza, então tudo isso é muito atraente para a parte dos fechamentos. Então, só para a gente ter noção, na Grã-Bretanha eles já passam de 70% do uso preferencial às peças plásticas,
e na França e na Alemanha em torno de 50%, quando se trata de perfis de janelas, tá? E outros perfis plásticos. Então aqui é só uma estimativa, a gente tem, né, esse é um valor que não é de 2020, tá? Ele é de 2018, então a gente tem cerca de 130 milhões movimentados no ano na construção civil e provavelmente em torno de 10% seja de utilização de produtos plásticos. Aqui só para ilustrar para vocês, vamos dizer assim, o alcance da aplicação do PVC, nós temos a casa de PVC, tá? Essa casa, foi feita no Rio Grande do Sul por uma empresa gaúcha e a maior parte dela é toda feita de material plástico, no caso do PVC. Então, vamos ver algumas curiosidades, tá? Então, ela é um preço competitivo, tá? Ela deixou de ser hoje esse material só utilizado em alguns itens isolados na construção civil, e a gente pode ver com esse exemplo que ele pode ser utilizado em uma casa quase toda, tá? Ela foi feita por uma indústria gaúcha no sul do país e ela tem uma grande vantagem, se a gente for pensar, com relação à redução de desperdício. Então, a gente tem cerca de 30% na redução de desperdício, que isso é um valor considerável, tá? A agilidade de construção, a gente pode construir uma casa dessa, como ela é toda de peças pré-moldadas, na verdade, né? A execução dela fica em torno de 1 a 2 semanas em média. Algumas outras características, né? Então a gente faz como se fosse uma laje de fundação tipo radier, eu monto as minhas paredes, tá? E as paredes, elas são compostas de várias colunas ocas de PVC, todas de encaixe, e dentro dessas colunas de PVC ocas eu preencho com concreto leve. E o que é o nosso concreto leve que a gente já estava vendo anteriormente? Eu substituo parte dos agregados por agregados leves, tá? Ou materiais leves, que a gente pode ter argila expandida, isopor, né? E aí eu tenho a durabilidade e a rigidez do concreto, só com uma estrutura bem mais leve. Com a casa pronta, o proprietário pode optar por parede de PVC in natura, porque ela tem uma superfície bastante lisa e bastante agradável, mas elas podem ser pintadas e texturizadas, tá? É um tipo de construção muito comum no Chile, México, Filipinas, Canadá, Estados Unidos, muito em função desses países não ter tanta facilidade nem um preço competitivo de derivados do concreto, né? Quais são os derivados do concreto? Seriam as colunas, né? Que são as estruturas de laje, de piso, de cobertura. Então tem uma série de estruturas de concreto que, como eles não têm a matéria-prima do cimento e com isso encarece o produto deles, eles optam por estruturas ou de madeiras ou de PVC. E aqui a gente só vai ter algumas curiosidades que depois vocês podem ler com calma no slide, porque esse arquivo já está lá na página, né? Vocês procurem Plásticos 2017, que tem tudo isso aqui lá para vocês reverem o material e fazerem uma leitura para depois a gente desenvolver as atividades previstas para o dia de hoje. Uma característica interessante é isolamento térmico e acústico, tá? Na verdade, eu não tenho comprovações disso, tá, senhores? Então, eu sou um pouco reticente em acreditar, mas como parte da literatura e dos relatos da empresa dizem, eu não fui testar, mas eu tenho as minhas controvérsias a respeito do isolamento térmico. Onde mais a gente pode utilizar o PVC, tá? Então, o PVC a gente pode usar em pisos, tá? Olha que é super agradável, então eu tenho suavidade para pisar, eu não tenho ruído, eu tenho baixo impacto, eu tenho conforto térmico muito bom. Porém, o precinho dele compensa todas essas vantagens, né? Então, é muito agradável e já vem sendo utilizado em muitos países já há um bom tempo. Então, onde a gente poderia usar esse piso de PVC? Em escolas, universidades, academia de ginástica, escritórios, lojas, hospitais, supermercados. Ele tem uma boa vantagem que é a facilidade de manutenção e limpeza. Então, para hospitais, é um piso extremamente, vamos dizer assim, bem utilizado. Por quê? Porque ele não tem emendas.
Eu posso colocar um piso de PVC num compartimento inteiro sem ter emendas. E eu não tendo emendas em piso hospitalar quer dizer o quê? Menos área de contaminação. Então, isso é uma grande vantagem de piso de PVC para hospitais. Uma outra utilização dele são as coberturas, né? Como a gente já falou, dependendo do tipo de PVC. Então, só um exemplo, o aeroporto do Canadá, toda a cobertura do aeroporto é feito com telhas de PVC, tá? E ele foi escolhido por esse material, né, por seus projetistas em função da sua flexibilidade, durabilidade, tá? Estética, por quê? Porque você conforma do jeito que você quer. Então, vocês têm estruturas com as formas mais suavizadas. Então, isso é uma vantagem desse material. Aqui são mais alguns detalhes, né, da cobertura do aeroporto de Toronto, no Canadá. E a gente pode utilizar também o PVC para revestimento de quadras poliesportivas, tá? Como a gente pode ver nesse exemplo, tá? Esse tipo de piso, ele é indicado para ambientes de porte médio, tá? E locais cobertos, tá? Para não ficar exposto à intempérie, porque senão reduz a vida útil dele significativamente, tá? Ele é confeccionado em um laminado flexível com espessura de 1,25 milímetros, tá? E reforçado com fios de poliéster para dar a resistência que a gente precisa. É como se fosse um grande rolo que eu espalho e vou colando ele na superfície, né? E aí eu tenho a aderência e as características todas boas do PVC. É um piso que apresenta altíssima resistência, tá? Durabilidade, bom acabamento, manutenção rápida, né? Principalmente no caso de rasgar, de ter furo, a recomposição do espaço é muito rápida, tá? E fácil. E a limpeza é extremamente simples, né? Você passa um pano úmido com sabão e seu piso já está limpo novamente. Também eu tenho os pisos vinílicos de alto tráfego, que aí são estruturas mais pesadas, né? Ou seja, eu tenho mais desgaste, eu tenho mais trânsito de pessoas e posso chegar até ter trânsito de veículos sobre esse tipo de piso, tá? E aí são alguns detalhes só que vocês podem ler com calma depois, não dá pra gente falar. Então, esses pisos têm uma vantagem, a instalação é bastante simples, é como eu falei para vocês, é como se fosse um grande rolo de PVC que ele vai sendo esticado e colado sobre uma superfície de contrapiso. Como ele vai ser colado em cima de contrapiso, que eu não posso colocar meu rolo de PVC no chão batido, então eu preciso ter um contrapiso de concreto, né? Concreto simples, não necessariamente precisa ser armado, e esse contrapiso ele precisa estar o mais liso e o mais, vamos dizer assim, desempenado possível, tá? Limpo para receber essa manta de PVC, se a gente pudesse chamar assim, tá? E é isso, senhores. Por hoje ficamos aqui nos materiais plásticos. E as atividades já estão lá na nossa sala virtual. Beijo!